Quando entrei naquela empresa, achei que estava fazendo o certo. Era a chance que eu sempre sonhei, a oportunidade de crescer e ser reconhecido. Mas o que eu descobri por trás das portas fechadas mudou tudo. Vi o que ninguém deveria ver, ouvi o que ninguém deveria ouvir. A cada dia, algo mais sombrio surgia, até que um segredo que estava enterrado começou a me consumir. Eu tentei ignorar, tentei seguir em frente, mas não consegui. Agora, anos depois, estou pronto para contar a verdade, mesmo que isso signifique perder tudo o que tenho. Quando entrei na VentureX, não sabia o que me aguardava. Eu estava em busca de algo mais. Tinha uma vaga promissora como analista de dados, um cargo que muitos consideravam um passo importante na carreira. A empresa se vendia como inovadora, ética e cheia de oportunidades para quem estivesse disposto a dar o máximo de si. Eu acreditava nisso. Cada palestra motivacional, cada e-mail falando sobre transformação e crescimento me fazia sentir parte de algo grandioso. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu estava empolgado, absorvendo tudo que podia, tentando mostrar que era capaz, que merecia estar ali. Mas logo comecei a perceber que havia algo estranho no ambiente. Era um tipo de pressão sutil, invisível, mas constante. As reuniões pareciam não ter fim, e apesar do discurso de transparência, eu sentia que havia mais coisas sendo discutidas fora das salas. Foi quando algo simples, mas intrigante, me chamou a atenção. Eu estava revisando relatórios financeiros, analisando dados de um cliente grande, e notei algo em comum. Um valor considerável estava sendo desviado para uma conta offshore, mas o código de transação estava incorreto. Voltei atrás, busquei mais registros e vi que esse erro se repetia, mas de forma bem calculada, como se fosse parte de uma rotina. Fiquei intrigado, então resolvi investigar mais a fundo, sem saber que aquilo mudaria tudo. Certa noite, enquanto todos se preparavam para ir embora, fui até o arquivo digital e, com o acesso que tinha, comecei a analisar mais a fundo os relatórios dos últimos anos. Não era uma coincidência. Os números estavam sendo manipulados, e o que parecia ser uma falha ocasional era, na verdade, uma estratégia. Contratos superfaturados, empresas fantasmas, fornecedores fictícios. Havia uma rede complexa de corrupção financeira acontecendo sob nossos olhos. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Eu não queria acreditar que a empresa em que eu confiava estava envolvida em algo tão sujo, mas as evidências eram claras. O medo começou a se espalhar por mim, uma sensação de impotência que me consumia. Em vez de ignorar e continuar meu trabalho, comecei a buscar mais respostas. Eu falava com alguns colegas, tentava ouvir suas opiniões sobre os processos internos, mas tudo o que recebia eram respostas vagas ou olhares desconfiados. Eu sabia que havia mais pessoas vendo o que eu via, mas ninguém falava. Em um desses dias fui chamado ao escritório do diretor financeiro, Sr. Marcos, para uma conversa informal. Eu não sabia ao certo o que esperar, mas sabia que meu acesso aos documentos havia se tornado um risco. Quando entrei, ele estava sozinho, e o clima estava estranhamente tenso. Ele me ofereceu um café, mas eu não aceitei. Sentamos, e ele começou a falar sobre o futuro da empresa, os desafios que viriam. Falou sobre como os números estavam ficando cada vez mais apertados, mas que a equipe da VentureX sempre sabia dar um jeito. Aquelas palavras me marcaram. Algo dentro de mim sabia que ele estava se referindo a algo mais do que superar obstáculos de mercado. De repente, ele me olhou com uma intensidade que me fez sentir desconfortável. Ele disse: "Rafael, você é um bom funcionário. Eu gosto de como você trabalha, mas às vezes a curiosidade demais pode ser prejudicial. Você precisa se concentrar no seu trabalho, ok?" As palavras dele ficaram no ar, pesadas. Ele não estava falando sobre o relatório financeiro. Ele estava me avisando. E de repente percebi que estava sendo observado. O medo aumentou dentro de mim. Eu sabia o que estava acontecendo, e ele também sabia que eu sabia, mas eu não tinha provas concretas ainda. Naquela noite, quando fui embora, o caminho para casa parecia mais longo do que nunca. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa além daquelas transações suspeitas. O quanto mais eu pensava sobre o que havia descoberto, mais me sentia culpado, como se estivesse me tornando cúmplice de algo muito maior. E se fosse algo do qual eu não conseguisse escapar? Se alguém quisesse me silenciar? Se eu já tivesse ido longe demais para voltar atrás? As semanas seguintes foram um jogo de nervos. Eu tentava continuar meu trabalho, mas estava sendo vigiado. Cada vez que eu mexia em algo ou fazia perguntas, o clima ficava mais tenso. Quando abria a porta do escritório, todos se calavam. Quando olhava para os outros, via receio, como se estivessem se perguntando se eu seria o próximo a ser silenciado. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Um dia, ao chegar ao trabalho, encontrei minha mesa reorganizada. Todos os meus documentos estavam empilhados, e um bilhete estava em cima de tudo. Era uma folha simples, sem logotipo, apenas com uma frase escrita à mão: "Não se meta onde não é da sua conta." A mensagem era direta. Alguém sabia que eu estava investigando. Eu estava sendo avisado de que, se continuasse, as consequências seriam pesadas. Mas o que eu ainda não sabia era
até onde eles iriam para me parar. Eu estava encurralado. O que faria? Ficar em silêncio e proteger a minha vida? Ou seguir em frente e tentar expor a verdade, sabendo que isso poderia me destruir? O dilema me consumia a cada dia, a cada passo. E você, no meu lugar, teria continuado investigando mesmo sabendo dos riscos? Ou teria desistido para salvar sua vida? Comente o que faria. Eu sabia que estava em um ponto sem retorno. Aquele bilhete sobre minha mesa não era apenas uma ameaça, era um aviso claro. Eu já não podia mais agir como se nada estivesse acontecendo. O medo de perder tudo, de ser descartado como um nada, me paralisava, mas ao mesmo tempo me impulsionava, porque no fundo eu sabia que se fizesse a escolha errada, viveria com a culpa pelo resto da minha vida. Nas semanas seguintes, a tensão só aumentou. A cada dia, os olhares ao meu redor se tornaram mais pesados, mais desconfortáveis. O clima na empresa mudou. As reuniões começaram a se tornar mais rígidas, os relatórios mais nebulosos. As conversas ao meu redor eram rápidas e evasivas, como se as pessoas quisessem evitar qualquer menção ao que estava acontecendo, mas era impossível ignorar. As pistas estavam em todos os lugares. Eu comecei a perceber que a vigilância não era apenas minha. Alguns de meus colegas mais próximos, aqueles em quem eu confiava, começaram a desaparecer de forma estranha. Quando alguém faltava ao trabalho, não havia explicações. Só um simples "está com problemas pessoais" era suficiente. Quando fui procurar um dos meus colegas mais antigos, o André, para falar sobre as minhas suspeitas, ele parecia mais distante, mais desconfiado. Olhou para os lados antes de me falar, em voz baixa, quase sussurrando: "Rafael, você está mexendo com fogo. Se continuar, você vai desaparecer igual os outros." Eu o encarei sem entender. "E o que você quer dizer com isso?" Ele hesitou por um momento, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu. O chefe de segurança apareceu, interrompendo a conversa e fazendo com que ele se calasse instantaneamente. André rapidamente se afastou e voltou ao trabalho sem me olhar mais. Eu fiquei ali sozinho mais uma vez, tentando processar o que ele dissera. Naquela noite, depois do expediente, a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. O escritório estava vazio, exceto por mim e o segurança noturno, mas eu sentia que havia mais alguém ali, em algum canto. O pensamento de que minha vida estava prestes a mudar me consumia. Eu sabia que precisava agir, mas o que fazer? Passei a pesquisar mais sobre a empresa, sobre quem estava realmente por trás de tudo. Comecei a buscar informações sobre os investimentos secretos e os contratos com empresas fictícias. Como um espelho quebrado, cada pedaço que eu encontrava se juntava em uma imagem ainda mais terrível. As transações estavam sendo feitas através de empresas fantasmas e a empresa estava envolvida em uma rede de lavagem de dinheiro, uma rede que se estendia para além dos nossos limites. Foi quando encontrei o nome de um político que, ao que parecia, estava diretamente envolvido com as atividades ilegais. Ele era alguém poderoso, alguém que tinha o poder de destruir carreiras e vidas com um simples movimento. As peças estavam se encaixando, mas ao mesmo tempo, a sensação de que eu estava mexendo em algo muito maior só aumentava. Uma noite, enquanto revisava alguns e-mails, recebi uma mensagem. Ela era de um remetente anônimo. Apenas uma linha escrita: "Se você continuar, não haverá retorno. Cuidado com o que você sabe." Minha respiração falhou. A mesma ameaça, mais uma vez. Mas agora, eu sabia que era real. Não era apenas uma advertência vazia. Era uma ameaça de verdade. Eu sabia que precisava de provas concretas. Não podia mais depender apenas de suposições. Então, comecei a agir com mais cautela. Fiz cópias de tudo o que podia. Eu sabia que se não tivesse as evidências em mãos, minha palavra não valeria nada. De alguma forma, as pessoas já estavam começando a notar minha investigação. Eu estava sendo observado mais de perto do que nunca. Cada olhar me fazia sentir como se houvesse algo mais ali. Algo que eu não podia ver, mas que estava me caçando. No dia seguinte, quando cheguei ao escritório, uma nova surpresa me aguardava. Meu crachá de acesso havia sido desativado sem explicação. Eu estava bloqueado de várias áreas. Quando perguntei ao segurança, ele apenas me disse que era uma medida temporária e que logo seria resolvido. Mas eu sabia, era um aviso. Estavam tentando me cortar de tudo, tentando me impedir de continuar a investigação. Naquela tarde, uma oportunidade apareceu. Um colega de trabalho, o João, que sempre foi discreto e que nunca me parecia envolvido em nada suspeito, se aproximou de mim na sala de café. Ele parecia nervoso. Seu olhar se desviava e ele olhou ao redor antes de se aproximar de mim, dizendo em um tom baixo: "Eu sei o que você está fazendo, Rafael, mas é perigoso. Eu vi o que aconteceu com o André, com o Felipe, e agora está acontecendo com você. Eles vão te apagar." Ele parou como se esperasse uma resposta, mas eu estava sem palavras. Eu não sabia em quem confiar mais. Mas quando ele me entregou um envelope, eu soube que aquilo era a chance de finalmente entender o que estava por trás de tudo. Dentro do envelope, encontrei uma série de documentos que comprovavam a ligação direta entre a empresa e uma rede de corrupção envolvendo
envolvendo políticos e empresários de alto escalão. Era a prova que eu precisava. Eu sabia que tinha que agir rápido, mas ao mesmo tempo sabia que isso me colocava diretamente na mira de pessoas perigosas. Foi ali, naquele momento, que percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. E você, se tivesse encontrado uma prova tão grande de corrupção, mas soubesse que sua vida estaria em risco, o que faria? Comentem o que fariam no meu lugar. Com os documentos em mãos, a sensação de estar no controle desapareceu. O medo tomou conta de mim de uma forma palpável, quase física. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha as provas, tudo estava documentado, mas ao mesmo tempo sentia uma pressão esmagadora, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Não era só o medo do que poderia acontecer com minha vida, mas a certeza de que expor a verdade agora me tornava um alvo. Passei os dias seguintes tentando criar uma estratégia. Não queria agir impulsivamente, mas ao mesmo tempo não podia ficar esperando mais. O sistema estava corrompido e eu sabia que quanto mais tempo eu demorasse para agir, mais chances eles teriam de me silenciar, ou pior, apagar qualquer vestígio da verdade. O problema era que ninguém em quem eu confiava parecia ser confiável. João, que me deu os documentos, desapareceu logo depois, sem aviso. Quando procurei por ele, disseram que ele havia pedido demissão. Eu sabia que isso não era verdade. Quando alguém pede demissão dessa empresa, é mais fácil acreditar que ele desapareceu do que acreditar que ele simplesmente saiu por vontade própria. Decidi então que a única maneira de garantir que a verdade chegasse a alguém de fora era usar os canais de comunicação que eles não podiam controlar. Uma madrugada, quando o escritório estava vazio, entrei em contato com um jornalista investigativo que havia seguido outros casos de corrupção em empresas grandes. Ele tinha uma boa reputação, e eu sabia que ele poderia pegar as provas que eu tinha e dar a elas o peso que mereciam. Mas enquanto eu digitava a mensagem no computador, algo dentro de mim hesitou. E se eu estivesse fazendo tudo errado? E se, ao entregar as provas, minha vida fosse ainda mais destruída? Seria como assinar minha sentença de morte. Por outro lado, se eu ficasse em silêncio, a empresa continuaria a destruir vidas e esconder a verdade, e eu não podia viver sabendo de tudo aquilo e não fazer nada. Naquela noite, a tensão era insuportável. O som da minha respiração era tudo o que eu ouvia. Eu estava com o dedo sobre o teclado, prestes a enviar a mensagem para o jornalista, mas por um segundo me senti totalmente paralisado. O que aconteceria comigo depois disso? O que aconteceria com minha família, com meus amigos? Eu sabia que tudo mudaria. Foi quando ouvi um barulho na porta. Alguém estava entrando. Fui rápido, fechei o laptop e com as mãos suando, me virei para ver quem era. Era o Carlos, um dos chefes de TI, mas ele não parecia ser a pessoa que me trazia boas notícias. Seu olhar era sério demais. Ele olhou para mim por um momento, quase como se soubesse o que eu estava fazendo, e disse: "Rafael, você já sabe o que acontece com quem tenta mexer em coisas que não deve." O sangue gelou em minhas veias. Eu sabia que naquela frase ele estava confirmando minhas piores suspeitas. Ele não precisava dizer mais nada. Eu sabia exatamente o que estava por trás das palavras dele. Eu estava sendo vigiado, e se eu não tomasse cuidado, a última coisa que faria seria entregar aquelas provas. Fui até a janela tentando controlar minha respiração. O medo havia me paralisado por um instante, mas eu sabia o que precisava fazer. Em um gesto rápido, abri a tela do computador novamente, enviei os documentos e os arquivos para o jornalista. Dei o último clique com a sensação de que minha vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A resposta do jornalista chegou poucas horas depois. Ele estava pronto para agir. Ele me garantiu que tomaria todas as precauções necessárias e que, a partir daquele momento, a história iria para as manchetes. A fraude, os desvios de recursos, a corrupção e as empresas fantasmas, tudo seria exposto. Eu teria que manter a cabeça baixa e ficar em silêncio, mas agora era apenas uma questão de tempo até que os poderosos caíssem. Eu me senti aliviado, mas não por muito tempo. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, algo estava estranho. O prédio estava mais vazio do que de costume e as luzes do escritório estavam desligadas. Quando entrei na minha sala, encontrei meu crachá de acesso cortado e uma carta em cima da mesa. Dentro estava uma mensagem curta: "Você fez sua escolha, agora pague por isso." Eu sabia o que aquilo significava. Eles sabiam. A ameaça agora era real. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Meus telefonemas começaram a ser monitorados. Meu e-mail foi invadido. Eu sabia que não podia ficar mais tempo em casa. As pessoas começaram a me evitar. Os olhares se tornaram mais desconfiados e até meus amigos começaram a se afastar. Tudo parecia ter perdido a cor, como se uma neblina tivesse coberto a cidade inteira. Mas o que me chocou mais foi o silêncio. Eles não sabiam onde eu estava, mas eu sabia que a qualquer momento a casa de alguém próximo poderia ser invadida, o telefone de alguém poderia ser interceptado. Era como se estivessem esperando apenas um movimento meu, uma falha. Eu precisava desaparecer, não por medo, mas porque sabia que a qualquer momento eles poderiam apagar
apagar tudo, mas ao mesmo tempo, sabia que tinha feito o que era certo. A verdade estava agora nas mãos de pessoas que poderiam mudar tudo. Não importava o que viesse a seguir. E você faria o mesmo? Arriscaria tudo para revelar a verdade, mesmo sabendo que sua vida jamais seria a mesma? Deixe seu comentário.